Olá, estamos de volta para continuarmos com as nossas aulas, né? O quadro, infelizmente, está sujo da aula da manhã, né? Mas vamos lá, a gente vai falar hoje de funções racionais, né? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos dizer o que é uma função racional. Uma função racional é uma coisa assim, é uma função, tá certo? Igual a raiz quadrada de uma outra função, tá certo? Raiz pode ser raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, tá certo? Aí você pode perguntar, por que não raiz cúbica, raiz quinta? Também são racionais. Só que elas não dão o problema quando o índice aqui é par, perfeito? Essa função g, né, em geral, né, não é obrigatório, mas em geral, essa função g é uma função polinomial. Na verdade, pode ser qualquer outro tipo de função, mas em geral é uma função polinomial, né? Por exemplo, na verdade o que a gente vai apresentar aqui são só as leis da função, tá certo? Por exemplo, se o índice for par e o g for um polinômio, né? Por exemplo, a gente poderia ter isso aqui, ó. F de x igual a raiz quadrada de x mais 2. Perfeito? Né? Ó, número 2. Nesse aqui eu só apresentei a lei, né? Ó, mas ela podia ser assim, ó. G de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado menos 1. Nesse caso, tanto o domínio quanto o contradomínio pode ser os reais. Tá certo? Nesse aqui, não. Ó. Nesse aqui, ó, como é que fica... ela vai ter um domínio, obviamente, e o contradomínio pode ser reais. Aí o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo principal é fazer o gráfico e dizer quem é o domínio desse tipo de função, né? Deixa eu fazer uma outra aqui com outro índice. Raiz quarta de x ao quadrado mais 5, tá certo? Aí, novamente, como antes, nesse aqui, ó, essa função h, é claro que ela tem um domínio. Só que a gente vai ver em que condições aparece esse tipo de domínio, tá certo? Vamos lá, né? Podia ser até aqui dentro da raiz uma função racional, mas em geral é uma função polinomial, né? Não sempre, ok? Então vamos continuar. Olha só. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui do x mais 2, né? Para fazer o gráfico desta função, tá? Então, nosso primeiro exemplo vai ser esse. Exemplo 1. Faça um esboço, tá certo? Faça um esboço do gráfico da função cuja lei é dada por... Em geral, não aparece assim qual é a lei, né? Tá certo? Assim, essa parte de lei, não aparece isso. Geralmente a função, aí dá a lei, né? Sem precisar dizer que é a lei. Tá certo? Estou fazendo isso porque é o primeiro exemplo. Raiz quadrada de x mais 2. Perfeito? Vamos querer o gráfico desta função. Tá? Aí, olha só. Como é que você vai fazer isso? Né? Bom, solução. Primeira coisa a fazer para você conseguir desenhar o gráfico da função, como a gente viu antes, você tem que fazer aquela tabelinha para dar valores. Mas para fazer aquela tabelinha para dar valores, você precisa saber quem é o domínio da função, né? Então, nossa função é assim. F de x é igual a raiz quadrada de x mais 2, né? Lembra da função racional? Que como era uma fração, o denominador não podia ser zero, né? Então, a impossibilidade era essa. Aqui ocorre algo similar.
Como é uma raiz quadrada, a gente sabe que não há raiz quadrada de números negativos. Então, o domínio tem que satisfazer isso. Eu tenho que escolher valores de x para os quais o resultado aqui, x mais 2, não pode dar um número negativo, porque se der um número negativo, não vai existir a raiz. Aí você vai lá. Então, você quer que x mais 2 não seja negativo, então você quer que seja maior ou igual a zero. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 2. Perfeito? Aí você vai dizer assim, ó, que o domínio... Vou colocar até aqui do lado para a gente usar esse espaço. Né? Que o domínio da função, nesse caso, são todos os reais, tais que x é maior ou igual que menos 2. Então, você pode colocar ali no lugar do x qualquer valor, desde que seja maior ou igual a menos 2. Porque se você colocar o menos 2, não tem problema. Menos 2 mais 2 é. Se você colocar o menos 1,5, que é maior que menos 2, menos 1,5 mais 5 dá 0,5. Existe raiz de 0,5. Não sei quanto é, porque não é exata, mas existe. Se você dissesse que o x é 2, ó, 2 é maior que menos 2. 2 mais 2, 4. Raiz de 4, 2. Perfeito? Então, esse é o domínio. Que você pode escrevê-lo assim, ou pode escrever assim, ó. Fechado no menos 2, indo para o lado dos infinitos, até mais infinito. É maior, né? Ó. Aí que você pode representar dessa forma, ou tem livro que também coloca assim, ó, com parêntese para simbolizar o aberto. Tá certo? Então é isso. É só isso que você deve fazer. X mais 2 maior ou igual a zero, né? Ou seja, a expressão dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Tá certo? Aí você encontrou que o x é maior ou igual que menos 2, você tem o domínio da função. Com o domínio da função, obviamente, você pode fazer a tabelinha, né? Ó. Nas funções racionais, desse tipo, né? Que o domínio começa exatamente do menos 2 e são os maiores que ele, o primeiro valor que você coloca para achar a imagem é o menos 2. Daí para diante, você poderia colocar menos 1, 0, 1, 2, para achar a imagem desses todos, para saber como é que é o gráfico. Mas eu não vou achar todos. Eu vou colocar valores que a raiz seja exata, né? Ó, porque se eu colocar o menos 1, o menos 2, ó, beleza, dá 0. O menos 1 também, ó. Mas 0 mais 2 é 2. A raiz de 2 não é exata. Não é que não tem imagem. Só que vai ficar complicado achar no gráfico. Então, para que isso não ocorra, ó, vou colocar, depois do menos 1, eu já vou pular para o 2. Né? Tá certo? Depois do 2, eu vou pular para o 7. Não é que não tenha a imagem dos outros. Claro que tem. Mas desses aqui a coisa vai ficar mais simples. Quer ver? Ó? Você vai achar a imagem do menos 2. Vai ficar raiz quadrada de menos 2 mais 2. Raiz de 0, que é 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Então a imagem do menos 2 é 0. Né? Tá certo? A imagem do menos 1. Raiz quadrada de menos 1 mais 2. Porque ó, só escrever no lugar do x, né? Menos 1 mais 2 igual a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, a imagem do menos 1 é 1. Tá certo? A imagem do 2. Raiz quadrada de 2 mais 2 igual a raiz quadrada de 4, que é 3. Ó. Repetindo de novo. Não é que não tenha a imagem de todos os outros. Claro que tem. Aqui do menos 2 maiores que ele, qualquer um tem imagem. Inclusive as frações, os números quebrados, sem nenhum problema. Só que eu vou colocar números que facilitem a construção do gráfico, né? Ó. F de 7 é igual a raiz quadrada. Ó. Agora o x é 7. Então, no lugar do x, entre o 7 mais 2. Então, isso aqui ó, é raiz... Aqui está errado, né? 2, me perdoe. Me perdoe, é 2. A raiz de 9 vai dar 3. É por isso que eu percebi, porque eu fiz o outro, senão eu não tinha percebido. Tá certo? Então, ó, posso achar a imagem de qualquer número maior que menos 2. Só que eu vou achar só desses, porque esses aí, ó, já são suficientes para que eu construa o gráfico, tá? Então, como você pode ver, tá tudo aí direitinho, né? Agora, eu vou desenhar o gráfico. O objetivo aqui deste problema é o desenho do gráfico. Então, vamos desenhar o gráfico, certo? Ó, como a função é uma raiz, obviamente, todos os resultados
ou é zero ou é um número positivo, não é? Tá certo? Então, eu vou colocar a partir do menos 2. Digamos que aqui é o menos 2, tá certo? Então, a metade do menos 2, a meio caminho do zero, né? Ó, é o menos 1, tá certo? Aí aqui é o zero. Aí, ó, mais ou menos desse tamanho é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Poderia colocar mais? Claro que poderia, mas vamos só colocar desses aí que a gente achou, né? Certo? Tá. Aí vamos lá. Aí no Y, eu só preciso do 0, 1, 2, 3. Eu vou colocar aqui, ó. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Perfeito? É disso que eu preciso no Y. 0, 1, 2, 3. No X, menos 2, menos 1, 0. O 0 não precisava, mas tem que ter, porque ele passa aqui no 0, é no 2 e no 7, né? Poderia colocar mais? Poderia, mas aí já vai ficar ruim aqui para nossa lousa, né? Tá certo? Então vamos lá. A imagem do menos 2 é 0. Então, é aqui, ó. Quando y é 0, o ponto fica no eixo x, lembra? Então, menos 2 é uma raiz desse negócio, né? Certo? A imagem do menos 1 é 1. Tá aqui, menos 1. Opa, não é aqui, né? Perdoe. A imagem do menos 1 é 1. Tá? Aí, ó, aqui não tem não. Aqui tá sem um equívoco. A imagem do 2 é 2. Então, a imagem do 2, ó. Então, eu vou lá. A imagem do 2 é 2. Certo? A imagem do 2 é justamente o 2. Certo? Então, aqui o outro ponto. A imagem do 7 é 3. Então, a imagem do 7, vou aqui no 7, subo, né, ó, até mais ou menos o 3, ó, porque a imagem do 7 é 3. Certo? Aí eu vou desenhar o gráfico. Certo? Não sei se você lembra que todos os gráficos que nós desenhamos, nós colocamos alguns pontos e passávamos tanto do ponto inicial que a gente havia colocado na tabela, quanto do ponto final que a gente colocou na tabela. Aqui, isso não ocorre. Por quê? Porque o domínio é x maior ou igual que menos 2. Então, tem que começar no menos 2 o gráfico. Depois, ele é infinito, claro, porque eu posso calcular a raiz de qualquer número maior que menos 2. Mas menor que menos 2, não tem gráfico. Então, ó, se eu traçasse uma linha aqui, que é completamente desnecessária, só para você ver, ó, só tem gráfico à direita do 2, porque o x é maior que menos 2. À esquerda do menos 2, dessa linha, não pode ter gráfico, entendeu? A ideia seria essa. Tá certo? Então, vamos desenhar o gráfico. Então, você veja, olha só, o único gráfico da função que gera uma reta é só a função do primeiro grau, a função afim. Todos os outros não. Então, o gráfico é esse aí, ó. Ele começa exatamente aqui no menos 2. Não pode passar para cá, tá certo? Por quê? Porque para cá não há gráfico, né? Porque o x tem que ser maior ou igual que menos 2. Agora, do 7, ó, eu passei um pouquinho. Por quê? Porque todos os outros têm imagem, assim como todos os outros aqui têm imagem, né? Se você quisesse a imagem do 3, era só você ir aqui, ó. Tá aqui a imagem do 3, né? Porque 3 mais 2, 5. Então, aqui seria a raiz quadrada de 5. Certo? Se você quisesse a imagem do 1, é só você ir aqui, ó. Tá aqui a imagem do 1, né? Tá certo? 1 mais 2, 3. É raiz quadrada de 3, mais ou menos 1,7. Perfeito. Ó. Né? O gráfico está razoavelmente bom. Então, esse é o gráfico dessa função raiz quadrada de x mais 2. Ok? E a ideia é sempre essa. Tá certo? A ideia é sempre essa. Ah, eu quero saber o sinal da função. Você observa que o gráfico está todo acima do eixo x. Então, o único sinal que tem aqui, ó, das imagens, é o positivo. Tá certo? E essa função tem uma raiz, que é o 0, né? Tá ok? Essa função tem uma raiz, que é o 0. Tá? Que é o x igual a menos 2. Ó. Menos 2 chega no 0. Tá certo? Então, a raiz é menos 2. Né? Tá certo? Então, é esse aí. É esse o nosso gráfico. Né? Vamos prosseguir. Deixa eu apagar e fazer mais um exemplo.
Então, faça um esboço do gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de x. Novamente, como antes, né? Aí você vai fazer exatamente como antes. Primeiro, você tem que achar o domínio da função. Então, bom, é a raiz de x, você quer que o x seja maior ou igual a zero. Pronto. Aí o domínio da função é, domínio da função, todos os reais, todos não, né? O x é um número real, tal que x é maior que zero. Ou seja, os não negativos, né? Ou você pode colocar simplesmente o R+, os positivos mais o zero, né? Ou daquele outro formato, você pode colocar fechado no zero e indo para mais infinito aqui aberto, que pode ser o parêntese ou o colchete dessa forma, né? Você coloca como você achar melhor, né? Então, se aparecer na sua prova parêntese ou colchete no intervalo, né? Você sabe que o parêntese significa aberto e o colchete para fora também. Certo? Então, você pode colocar dessa forma, né? Lembra que eu coloco assim, ó, a definição da função? Você podia fazer assim, ó. F de R mais chegando em R. Ou você podia colocar assim, ó. F de 0 mais infinito chegando em R. Perfeito? É a mesma coisa, né? Em qualquer caso, pega um número não negativo e associa a imagem dele, que é o f de x, que é a raiz de x. Tá? Mesma coisa aqui. Pega um x e associa a imagem dele, que é o f de x, que é a raiz quadrada de x. Assim, escrevendo dessa forma, né? Tá certo? Já sabendo o domínio. Tá? Bom, mas o nosso objetivo é fazer um esboço do gráfico, então vamos lá fazer um esboço do gráfico. Aí, novamente, como antes, eu não vou pegar qualquer valor. Vou pegar qualquer valor que a raiz fique fácil, né? Bom, a raiz de 0 é 0, eu sei calcular. A raiz de 1, raiz de 2, eu sei que é mais ou menos 1,4, mas é ruim achar no gráfico. Então, já vou passar por 4 e aqui por 9. Tá certo? Então, ó, quem é o f de 0? Agora o x é 0, então é raiz de 0. Aqui é 0. Quem é o f de 1? Agora o x é 1. Raiz de 1 é 1. Quem é o f de 4? Raiz de 4, que é 2. Quem é o f de 9? Raiz de 9, que é 3. Porque é a raiz do cara que está aqui dentro do parênteses, né? Então, 1, 2 e 3. Aí, com esses valores, o que a gente faz? A gente vai e desenha o gráfico. Né? Acho que dá para fazer aqui nesse cantinho, sem nenhum problema. É só a parte positiva, pequenininho, né? Os y, né? Mas vou colocar só até o 4, né? Claro. Né? Digamos que aqui é o 4, a metade do 4 é o 2, e a metade do 2 é o 1. Aqui só tem até o 3, né? 1, 2 e 3. De novo, só até o 3? É, porque eu não vou colocar valores que fiquem enormes, né? Na verdade, só tem o 1 e o 2, né? Que a gente colocou só até o 4, né? O 3 ele deve estar bem mais para lá, né? Então, a gente não quer. Então, vamos lá. A imagem do 0 é 0. A imagem do 0 é 0. A imagem do 1 é 1. E a imagem do 4 é 2. Ó. Aqui, ó. A imagem do 0 é 0, a origem. A imagem do 1 é 1. A imagem do 4 é 2. Tá certo? E agora, eu desenho o gráfico. Como antes, uma curva, né? Tá certo? Uma curva, né? Como o x é maior ou igual a 0, começa no 0. Feito e vai para mais infinito, né? Conforme o x cresce, conforme o x vai para mais infinito, o y também está crescendo, né? Tá certo? Claro que o x cresce muito mais rápido que o y, né? Como você pode ver aqui, ó. O x cresce muito mais rápido que o y, apesar da função também ser crescente. Como o anterior também é crescente, tá certo? E é isso. Então, é isso que nós teremos de função irracional, né? A principal coisa que nós teremos é essa, saber encontrar o domínio, né? A
o principal elemento que nós veremos é esse, saber encontrar o domínio. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, mas eu não vou desenhar o gráfico, eu vou achar só o domínio desse próximo exemplo, né? Então vai ser assim, raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos 1. Tá certo? Vamos lá. Olha, nesse outro exemplo, ó, é uma fração, né? Ó, esse cara aqui dentro tem que ser maior ou igual que zero, né? Tá certo? Então, x mais 1 sobre x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. Então, na verdade, ó, eu quero saber quais são os x que tornam esse negócio aqui, esse resultado positivo. Eu quero colocar o valor aqui para achar a imagem de tal maneira que o resultado seja positivo, para eu poder tirar a raiz quadrada dele, né? Tá certo? Aí como é que eu vou fazer isso? Resolvendo essa equação. Eu quero que essa expressão seja maior ou igual a zero. Na verdade, se você olhar isso aqui como uma função racional, o que é você fazer o estudo do sinal. Você faz o estudo do sinal e vê onde é positivo ou zero. Então é isso que a gente vai fazer, nada além disso. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é um estudo do sinal desse negócio. Como é que é o estudo do sinal? Lembra? X mais 1, aí aqui a reta para saber o sinal do x mais 1. X menos 1, aqui a reta para saber o sinal do x menos 1. Aí você vai lá. Quando é que o x mais 1 é igual a zero? Quando o x é igual a menos 1. Quando é que o x menos 1 é igual a zero? Quando o x é igual a 1. Então, ó, veja que esse aqui é menor que esse. Então, o desse aqui fica mais à esquerda, que é o menos 1, e o desse aqui fica mais à direita, né? Então, o x mais 1 mais da esquerda. Então, aqui é o menos 1, que é o zero desse, né? E agora, a raiz do outro, né? Que é 1, então, um pouco mais à direita. Perfeito? Ok? Aí, olhando só para esse aqui, o que é que você tem? O gráfico de x mais 1 é uma reta, porque é do primeiro grau, crescente, né? Porque o coeficiente aqui, ó, é positivo. Então, seria uma reta assim, né? Aí, o que nós dissemos? A parte da reta que fica para cima é a parte onde o sinal do y é positivo. A parte da reta que fica para baixo é a parte onde o sinal do y é negativo. E exatamente aqui no menos 1, né? Ó, a gente sabe que se eu colocar menos 1 aqui, menos 1 mais 1 dá zero. É onde a função fica igual a zero, né? Então, aqui, ó, são os sinais dos resultados quando você coloca o x aqui, ó. Se você colocar o menos 1 mais 1 é zero. Então, por isso que aqui a imagem é zero. A imagem dos menores que menos 1, digamos menos 2 mais 1 é menos 1. Então, as imagens são todas negativas, não só desse, como de qualquer outro. Né? Dos maiores que menos 1 tem o 5, por exemplo. 5 mais 1, 6. Então, todos os resultados aqui, ó, de qualquer número que você pega aqui do eixo x, a imagem dele vai ser um número positivo. Perfeito? Aí, mesma coisa aqui, ó. X menos 1, então, é o 1 que faz dar igual a zero. Aí você vai lá. É o 1 que faz dar zero. Tá certo? É o 1 que faz dar zero. Mas qual o sinal para a direita e para a esquerda? Aí, de novo, ó, o coeficiente aqui é 1, é positivo. Se é positivo, a reta tem esse formato de ser crescente. Então, como nessa outra, a direita do 1 é positivo e a esquerda é negativo, né? Tá certo? Do mesmo jeito. Mas você não quer o sinal separado. Você quer do quociente de x mais 1 sobre x menos 1. Aí tu vai lá, vai verificar, né? Os resultados, né? Aqui, digamos, é o número menos 1, e esse aqui é o 1, então aqui é 1. Aí o que é que você observa? Que aqui não há problema. Ó. Se o x for menos 1, ó, vai ficar menos 1 mais 1, 0, sobre menos 2. Menos 1 menos 1 é menos 2. 0 sobre menos 2 é 0. Então, se o x for menos 1, ó, aqui dá 0, sem nenhum problema. Agora, se o x for 1, ó, 1 mais 1 é 2. 1 menos 1 é 0. 2 sobre 0 não existe. Certo? Então, aqui, ó, não existe. Você pode fazer assim como eu fiz, só substituindo, ou só olhar aqui, ó. O que faz esse aqui ser 0, né, ó, é o 1.
Mas se esse for zero, ele é o denominador, aí a fração não existe. Então é só colocar que para o 1 não existe, mas para o zero existe. Para o menos 1 não tem problema. Tá certo? Agora, os resultados aqui são negativos e aqui são negativos também para valores de x antes do menos 1, né? Ó. Então, se o de cima dá negativo e o de baixo dá negativo, como é divisão? Menos com menos, mais. Aqui, mais com menos, menos. Aqui, mais com mais é mais. Então, esses são os sinais da fração. Para valores menores que menos 1, a fração é positiva. Para valores entre menos 1 e 1, a fração é negativa. Para valores maiores que 1, a fração volta a ser positiva. O que nós queremos? Nós queremos que a fração seja positiva ou zero. Então, para ser zero, tem que fechar as bolinhas. Essa aqui fecha, mas essa aqui não fecha, porque aqui não existe, então não interessa. A outra coisa é ser maior que zero. Ser maior que zero é ser positivo. Então, eu quero essa parte aqui, eu quero essa parte aqui, Perfeito? Então, quem é o domínio da nossa função? Se fosse só a inequação para resolver, você vai colocar solução igual. Mas como está associada a esta função, então você quer o domínio da função. O domínio da função é x pertence aos reais, tal que, a nossa solução foi antes do menos 1 e depois do 1. Antes do menos 1, todos os valores são menores que ele. Então, x menor que menos 1. São os x reais, tá? E esses x devem ser menores que menos 1. Mas a bolinha é fechada, então é menor ou igual. Aí, ou x à direita do 1, todos os valores são maiores que 1. Ou x maior que 1. Então, essa é a solução. Que você pode colocar assim, né? Ou você podia fazer assim, Para a esquerda é menos infinito. Então, de menos infinito até menos 1, união, né? O ou é união. Opa, aqui é fechado, né? O menos 1 é fechado. Agora aqui, é aberto, né? Então, é de 1 até mais infinito. Aberto tanto para um lado quanto para o outro. Ou o colchete para fora, né? Aqui seria o colchete para fora também. Não tem nenhum problema. Mas eu prefiro esse jeito de fazer. Certo? Então, é isso aí, colegas. É isso aí que nós temos aí para esse caso, né? Então, esse é o domínio da função. Como eu disse, eu não ia fazer o gráfico, tá certo? Então, esse é o domínio da função. Tá certo? Porque, então, vou mudar aqui a pergunta, né? Não é faça um esboço, já que eu não ia fazer o gráfico, né? Determine o conjunto domínio da função, né? Então, essa que seria a pergunta, tá certo? Então, o domínio da função é esse. Certo? Assim como eu posso colocar um exercício assim, resolva a inequação. Essa inequação, isso aqui é uma inequação. Aí resolva. O processo é o mesmo. A única diferença é que, em vez de ser domínio da função, é conjunto solução. Tá certo? Então, é isso daí. Então, é disso que se trata o estudo das funções racionais. Ok? Agora vamos ver uma outra coisa. E essa outra coisa é chamada de operações com função. Tá? Tá aqui, olha só. Então, vamos lá. Operação com função. Se você tiver duas funções, né, dadas as funções f e g, tá certo? Aqui não fala, mas é necessário que elas tenham o mesmo domínio, tá certo? O mesmo domínio. Se elas tiverem o mesmo domínio, a sua soma é possível, que é f mais g, a diferença também, o produto e o quociente. Só que no quociente tem um dado a mais. Essa função não pode ser igual a zero nunca, a função g, porque senão teria a possibilidade de ter uma fração igual, com denominador igual a zero. Aí não pode, né? Porque você vai já ver aqui na definição, olha só. F mais g de x é só você pegar a primeira função, que é f de x, e somar com a segunda, que é g de x. A diferença, de maneira similar. O produto também, você vai multiplicar uma função pela outra, né? E o quociente entre elas é só pegar a primeira e dividir pela segunda. Daí, a necessidade da segunda nunca ser igual a zero. Tem que ser diferente de zero, tá certo? Vamos olhar aqui o exemplo para ver como é que isso funciona. Tá? Aqui, olha só. Aqui eu tenho a função f de x igual a raiz quadrada de 5 menos x. Tá certo? E g de x a raiz quadrada de x menos 3.
como é que vai ser processado isso, como é que vai ser feita as operações que estão sendo pedidas aí, né? Ó, só um minutinho aí, que eu vou aqui escrever aqui na lousa, porque a gente vai olhar na lousa para ver como é que faz isso. Certo? Então, enquanto você olha aí a tela, eu vou escrever as funções fx igual a raiz quadrada de 5 menos x e g de x igual a raiz quadrada de x menos 3. Perfeito? Aí, ó, o primeiro é fazer f mais g de x. Aí o segundo é fazer f menos g de x. E o terceiro é fazer f vezes g de x, tá certo? Vou fazer esses três e depois a gente pega o quociente. Tá ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Então eu tenho que somar. Pela definição que foi dada no slide anterior, é só pegar o f de x e somar com o g de x. Ah, então isso é fácil. Então isso é raiz quadrada de 5 menos x mais raiz quadrada de x menos 3. Agora, se você fosse olhar o domínio dessa função, é diferente do domínio dessa. Tá certo? Aí, para você saber o domínio da soma, é só você pegar a interseção entre o domínio dessa e o domínio dessa outra. Mesma coisa aqui na diferença. Tá ok? Né? Aí, mesma coisa aqui no produto. Né? Melhor que seja assim, tá certo? Ou, não, aqui no produto é diferente. Você vai, aqui é só pegar a interseção entre o domínio dessa e o domínio dessa. E dessa daqui também. Tá certo? Aqui é a mesma coisa. F de x menos g de x. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 menos x menos raiz quadrada de x menos 3. Né? Fica assim porque eu não consigo somar essa raiz com essa nem subtrair. Mas se aqui fossem valores que pudessem somar ou subtrair, você deveria fazer. Né? Para ver o que é que dava. Né? Tipo assim, ó, se o f de x fosse, sei lá, 5 mais x ao quadrado menos x ao cubo. Aí o g de x igual a 7 mais 2x ao cubo. Aí o que seria? Fx mais g de x. Bom, é só somar os dois, né? 5 mais 7, 12. Esse não tem ninguém para somar com ele, então ele continua, né? Porque é esse mais esse. Mas esses dois aqui dá, né? Dá menos não, mais x ao cubo. Porque x ao cubo menos x ao cubo, mais x ao cubo. Aí ficaria assim, ó. Certo? Então, dá para somar, então soma. Aqui não dá, né? Porque são duas raízes. Então, não dá para somar. Perfeito? Nem para subtrair também, né? Para subtrair, teria que ver o jogo de sinal direitinho, né? Certinho, né? Aí, como é que é o produto? Aí, o produto, ó, é como foi dito na definição. Esse vezes esse. Isso é igual a raiz quadrada de 5 menos x vezes raiz quadrada de x menos 3. Ó, é um vezes o outro. Isso é igual, ó, a raiz quadrada de 5 menos x vezes x menos 3. Que você pode deixar assim, ou se você preferir, você pode fazer assim, ó, menos x ao quadrado, tá certo? Vou multiplicando, né? Eu vou multiplicar e depois eu coloco o resultado embaixo, né? Vai ficar 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 3, menos 15. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 3 dá mais 3x. Então, ficou menos x ao quadrado mais 8x menos 15. Tá certo? Então, é só fazer isso. Menos x ao quadrado mais 3x menos 15. Tá certo? Mais 3x não, né? Mais 8x, perdoe. Mais 3 deu 8, tá certo? Bom, aí claro que a raiz continua, né? A raiz não muda, perfeito? Aí, olha só. Lembra que eu falei que para achar o domínio dessa e o domínio dessa é bastante simples. Você acha o domínio dessa daqui, acha o domínio dessa daqui, né? Vê qual é o conjunto e vê a interseção entre eles, né? Tá certo?
Já nessa aqui, não. Você quer de tal maneira que menos x ao quadrado mais 8x menos 15, para achar o domínio, isso tem que ser maior ou igual que zero. Né? Aí você resolve. Aí você vê a equação onde é positiva e onde é negativa. Você quer onde ela é positiva. Faz o estudo do sinal. E a gente já viu como faz o estudo do sinal. Perfeito? A ideia seria essa, né? É resolver a inequação. Ok? E por fim, mas não menos importante, o quociente, né? Ó, deixa eu apagar esses dois. E o quociente, né, que ele está pedindo é f sobre g. Tá certo? De x, né? Isso vai ser o quê? Vai ser f de x sobre g de x. Aí é só raiz quadrada de 5 menos x dividido por raiz quadrada de x menos 3. Ó, eu posso colocar isso aqui, ó, como ambos são raiz quadrada, eu posso colocar só uma raiz. 5 menos x e x menos 3. Como acho o domínio? Exatamente como o exemplo que a gente viu anteriormente, né? Ó, isso aqui, ó, tem que ser maior ou igual que zero. Por isso que eu disse, ó, quando é raiz aqui, ó, é igual, né? A diferença é que aqui vai dar uma equação de segundo grau e aqui é uma função racional. Mas o jeito de fazer é o mesmo, tem que fazer o estudo do sinal. Perfeito? Tem que fazer o estudo do sinal para achar o domínio, né? Não tem outra forma de fazer. Tá? Então, vamos prosseguir. Opa! Primeiro, vamos iniciar a apresentação. Senão, não vai dar certo, né? Vamos lá. Tá aqui agora. Então, tá, ó. Perfeito? Foi o que nós fizemos, né? Aí aqui tem outra definição. Se f é uma função e k um número real, definimos a função kf por kf de x, que é só pegar o k e multiplicar pela lei da função, né? Por exemplo, tem aqui, ó, f de x é x ao quadrado menos 4. E o k é 3. Então, kf, né, ó, é só pegar o 3 e multiplicar pela função. Né? Seria 3f de x. Então, seria 3 raiz quadrada de x ao quadrado menos 4. Só multiplicar, né? Ó. Como está dizendo aqui, ó, pegar o k e multiplicar pela função. O k é 3, então 3 raiz quadrada de x ao quadrado menos 4. Definição 3. Dadas duas funções f e g, a função composta de g com f é denotada por g bola f. É definida por g bola f de x, que é igual a g de f de x. Como é que é isso, né? Tá certo? Aí vamos ver como é que é isso aqui no exemplo. Tá certo? Vamos ver lá. Ó. Primeiro, né? Deixa eu fazer aqui, né? Para você ver como é isso. Tá? Vou já passar aqui no quadro para a gente ver como é que isso vai se processar. Só um minuto. Olha só. Em primeiro exemplo, eu vou escrever aqui as funções, né? Número 1. f de x é igual a raiz quadrada de x. Certo? E g de x é igual a x menos 1. Ok? Então, vamos lá. Ele pede para fazer f bola g de x e depois pede para fazer... Não, é o contrário. Né? Primeiro é g bola f de x e depois é f bola g de x. Essa operação bola é chamada de composição de funções. Você coloca uma dentro da outra. Compor função é isso, ó. É colocar uma dentro da outra. A primeira fora e a segunda dentro. Quando é G bola F, a primeira fica fora e a segunda dentro. Tá certo? Quando for F bola G, aí é o contrário, né? Aí F fica fora e a G fica dentro. Mas o que significa isso, né? É o que a gente estava fazendo sempre, né? O que a G faz com a coisa que tiver dentro dela? A G pega essa coisa aqui e subtrai menos 1. Então, é esse negócio aí subtraído de 1. Né? Era x, x menos 1. É o f de x, então f de x menos 1. Mas quem é f de x? É raiz de x. Então, isso aqui é raiz de x menos 1. Pronto. Você compôs. Tá certo?
Aí, o contrário agora. Né? Agora, o F vai trabalhar com o que está lá dentro dele. Exatamente aqui, ó. O G trabalhou com o que estava dentro, que era o F. Agora é o contrário. O F vai trabalhar com o que está dentro dele, né? O que a F faz com o que está dentro dele? Tudo que estiver dentro do F, ó, o que o F faz? No caso do X, ó, tirou raiz quadrada. Agora não é o X, é o G de X. Então tem que tirar a raiz quadrada desse negócio. Certo? Por quê? Porque essa é a lei da F. O cara que está aqui dentro, ó, no caso do X, ela tira a raiz quadrada. Agora, o cara que está dentro da F aqui, ó, é o G. Então, é a raiz quadrada do G. Porque é isso que ela faz. Certo? Né? Esse é o novo X. Mesma coisa aqui, ó. O que a G faz? Pega o cara que está lá dentro do parênteses, não, e subtrai de 1, né? Então, vai ter que pegar o cara que está dentro do parênteses e subtrair de 1. Tá certo? Mas o cara que está dentro do parênteses é o próprio raiz de X. Aí ficou dessa forma aqui, né? Aqui é a mesma coisa. O que a F faz? Calcula a raiz quadrada do cara que está lá dentro, né? Mas quem é o cara que está lá dentro? É o X menos 1. Que é o G, né? Então é isso. Isso é compor. Os nuances aqui são em relação ao que é domínio, o que é contradomínio, que você tem que olhar com cautela e cuidado. Certo? Né? Mas vai estar no exercício. Se você tiver alguma dúvida, você me fala. Tá bom? Eu vou colocar um exercício sobre isso, claro, né? Até sábado eu coloco o exercício. Tá bom? Perfeito? Então é isso que é compor função, né? Aí tem o outro exemplo, né? Tem o outro exemplo. Né? Outro exemplo é assim, ó. O exemplo 2. Certo? Meu Deus, vocês não viram nada, né? Porque eu não parei a apresentação, então vou fazer de novo, não se preocupe. Aí, ó, vamos parar a apresentação e fazer tudo de novo. Tá certo? Então, vou apagar e fazer tudo de novo. Vamos lá. Então, vamos lá. Pela definição que nós vimos antes, é o G aplicado em F. Assim como aqui, ó, o F é aplicado no X e o G é aplicado no X. Aqui, ó, G bola F é o G aplicado em F. Tá certo? O que a G faz com o cara aonde ele vai aplicar, com o cara que está dentro dele? Bom, se for o X, pega o X e subtrai de 1. Bom, já que é o F, pega o F, porque o F está no lugar do X, né? Ó, e subtrai de 1. Perfeito? Simplesmente isso. Ó, a G é a função que pega o cara que está aqui dentro, né? Ó, o cara que está aqui dentro, e subtrai ele de 1. Ok? Mas o cara que está aqui dentro agora é o F de X. Então, o F de X, ó, vai ficar subtraído de 1. Mas quem é o F de X? É a raiz de X. Então, é raiz de X menos 1. Simples assim. Mesma coisa aqui, ó. Só que agora quem está fora é o F, como eu já havia dito antes, e vocês não tinham visto, né? Agora está certo. Tá? Mesma coisa. Só que o que é que o F faz? O F pega o cara que está aqui dentro e calcula a raiz dele. O cara que está aqui dentro, ó, é o G de X. Então, calcula a raiz dele. Então, ó, o cara que está dentro do F, o que a lei do F faz? Calcula a raiz quadrada dele. O cara que está dentro é o G de X, então, o que o F faz? Calcula a raiz quadrada dele. Tá certo? Mas quem é esse cara aí que está dentro do F? É o G. E o G é X menos 1. Aí fica desse jeito aí. Perfeito? Exatamente isso. Simples assim. Agora sim, vamos passar para o segundo exercício, né? Aqui eu vou botar só para eu ver, que eu vou colocar ele aqui. E vocês, é claro, que não precisam vê-lo, né? Mas eu preciso. O f de x no próximo exercício é 2x menos 3. No 2, né? E o g de x vai ser o que era o f antes, a raiz quadrada de x. Perfeito? Aí ele quer g bola f, quer f bola g, além disso quer o f bola f e o g bola g, né? Tá certo? A gente vai já ver tudo isso. Tá ok? A gente vai já ver tudo isso, né? Então, aqui já vai apagar de novo, que mudou tudo, né? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Então, vamos lá. Agora, olha só, novamente. G bola F. Então, G
com o F dentro da G, né? Perfeito? O que a G faz com o cara que está dentro dela? Agora, ó, a G tira a raiz quadrada do cara que está dentro dela, né? O cara que está dentro dela é o F, então é a raiz quadrada do F. Mas quem é o F? É F de x é 2x menos 3, então é a raiz quadrada de 2x menos 3. Porque não tem nada dentro dele, aí é só ele mesmo. Então, essa é a função composta. Certo? Maneira similar. Agora, o F é que está fora e o G é que está dentro do F. O que o F faz com o cara que está dentro dele? O F pega o cara que está dentro dele, ó, multiplica por 2, né? Ó, que dá 2 vezes ele e subtrai de 3. Tá? Isso que você vai fazer. Ó. 2 vezes o cara que está dentro do F, que é o G, que subtrai 3. Mas o G é a raiz de x. Então, é 2 raiz de x menos 3. 2, o G menos 3. Perfeito? Essa é a nova função composta, F igual a G. Vê que você inverte a posição da operação, né? Ó, e dá coisas completamente diferentes, né? Então, essa é uma operação que não é comutativa, né? A soma é comutativa, o produto é comutativo, né? Mas a operação chamada de composição, né? Que é a operação bola, não é. Agora, aqui, ó, é o F do F de x. Tá certo? Aí, ó, agora o F tem dentro dele ele próprio, né? Mas olhe para o F de fora. O F faz o que com o cara que está fora? Multiplica por 2 e subtrai ele 3. Né? O cara que está dentro dele. O que está dentro é ele mesmo. Então, é 2 vezes o F e subtrai de 3. Tá certo? Então, só repetindo, ó. Quando era x, aqui era x. Mas agora é F de x. Então, é F de x. Por quê? Porque o F é aplicado nisso. Porque é isso que o F faz com o cara lá de dentro, ó. Multiplica por 2 e subtrai de 3. Aí, ó, 2 vezes. Agora é o próprio F, com o x dentro dele. Quando é o x, é 2x menos 3. 2x menos 3. Aí, menos 3 de novo, né? Esse cara aqui, ó, é o F. Tá certo? Aí, o que é que deu isso agora? Isso aqui deu o seguinte, ó. Bom, aqui é um produto, né? Ó. Aí tem que fazer assim, não tem jeito. 2 vezes 2x é 4x. Tá ok? 2 vezes menos 3 é menos 6. E menos 3 de novo. Então, o resultado disso é 4x menos 9. Então, a operação que for necessária tem que fazer. Primeiro você faz a composição. E depois do que ficar, são contas normais, né? Tá certo? A outra coisa que queria fazer, né? Vou já colocar aqui a outra coisa que queria fazer. É o seguinte, em vez de ser F aqui, ó, é G também, ó. Então, foi F bola F, G bola G. Então, do mesmo jeito, só que agora é G com o G dentro dele, né? O que o G faz com a coisa que está dentro dele? Tira a raiz quadrada da coisa. Só que a coisa é ele próprio, então é a raiz quadrada dele. Tá certo? Então, raiz quadrada. Só que o G é outra raiz quadrada, no caso de x, né? De x. Então, é raiz de x. Né? Tá certo? Então, ó, não esqueça que isso aqui é só multiplicar esses dois. Ó. Como aqui é 2, aqui é 2, dá raiz quarta de x. Perfeito? É isso que você tem que fazer. Então, a composição é essa. Ok? Então, essa é a operação chamada de composição das funções. Tá certo? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa no slide, né? Senão a gente encerra e passa para a próxima aula. No slide, o que vai ter a partir daqui são exercícios, né? Ó. Eu não vou passar a lista, porque os exercícios já estão aqui, né? Ó. Aí você faz, refaz aqueles que eu já fiz e faz esses outros aqui, tá? Ok? Tudinho. Tá? Agora sim, função polinomial. Isso aqui a gente já viu, né? Aqui vai ser uma espécie de revisão, né? Ó. Aqui estão os gráficos, né? De algumas, né? Só de algumas, né? Ó. São todos monômios, né? X,
que é a reta, né? X ao quadrado a parábola, x ao cubo, né? A parábola de grau 3, x à quarta a parábola dupla, x à quinta similar a esse, né? Tá certo? A gente já viu outros gráficos de funções, né, desse tipo, tá certo? Aí aqui continua, ó. Famílias de funções x elevado a n, né? São parábolas mais abertas ou mais fechadas, é só isso. Dependendo do n inteiro, né? O n tem que ser inteiro, né? Tá certo? Positivo. Tá ok? Tá? Esse aqui a gente também já viu, né? A função raiz de x a gente já fez, o gráfico direitinho também. E é isso que nós temos aí, ó. Se fosse raiz cúbica, o gráfico seria assim, né? Ó. Tá certo? Você dá valores, né? Que você descobre que é dessa forma, né? De novo, todos esses exemplos serão como exercício. Função racional a gente já viu, aqui tem vários exemplos, né? Ó, dos gráficos de várias funções, você pode tentar fazer. Se tiver alguma dúvida, você me fala, ou usa o GeoGebra para fazer, né? A gente já deu uma olhada mais ou menos como é que faz no GeoGebra. Tá certo? Então, a gente continua na próxima aula. Tá ok?